Olá, meus amigos otequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. O pessoal, chegou a grade 11h77, né? A grade aí do próximo final de semana, né? Ô, meus amigos, quero dizer o seguinte: a grade de meio de semana eu não vou estar gravando vídeo, tá? Só vou estar gravando vídeo pro final de semana, tá? Então, essa grade 11h77, próximo final de semana, Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Premier League, Campeonato Italiano, né? Uma grade eu acho difícil, né? Mas os jogos são muito duros, jogos do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá. Antes de eu começar, pessoal, peço a todos que se inscrevam no canal, dê like, comente lá, vá lá nos comentários, comente, tá? Então vamos iniciar a grade 11h77. Vamos lá, meus amigos. Jogo 1, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco da Gama, né? A equipe do Corinthians empatou com o Bahia jogando fora de casa, né? Conseguiu um bom resultado, né? E o Vasco venceu a equipe do Santos em casa. O Vasco venceu de virada, né? E eu acredito que jogando lá na Neoquímica lá, eu vou de coluna 1, acredito na vitória do Corinthians, tá, pessoal? Vamos lá, coluna 1 aí no jogo 1. Jogo 2, né? Campeonato Brasileiro também, né? O Ceará recebe a equipe do Grêmio, né? O Ceará que nesse momento está jogando com o Bragantino, né? E o Grêmio que venceu a equipe do Atlético Mineiro jogando em casa, né? Nessa primeira rodada, né? O Grêmio acabou vencendo a equipe do Atlético Mineiro. Esse jogo aí, meus amigos, eu vou usar já o meu primeiro duplo aqui, tá? Que é 3 duplos que eu costumo usar, tá? Aqui já vou usar o primeiro. Eu vou de coluna 1, Ceará e coluna do meio, tá? Portanto, aí jogo 2, coluna 1 e coluna do meio, tá, pessoal? Jogo 3, Campeonato Italiano, Milan recebe a Fiorentina. Jogo duríssimo, pessoal. Jogo duríssimo. Esse jogo aí eu acredito numa coluna do meio, tá? É um de empate aqui, ó. Jogo 4, Campeonato Espanhol. O Barcelona recebe o Real Betis, né? Aqui o Real Betis está bem, pessoal, mas eu acredito numa vitória do Barcelona, tá? O Barcelona está aí na liderança, brigando pelo título espanhol, né? Eu acredito na vitória do Barcelona. Vamos de coluna 1 aqui no jogo 4. O jogo 5, Campeonato Brasileiro, novamente, né? Botafogo e Juventude, né? O Botafogo, pessoal, estreou muito bem, jogando muito bem lá em São Paulo, merecia até vencer o jogo lá contra o Palmeiras, né? O Botafogo fez um bom jogo, né? O jogo foi 0-0, né? E o Juventude em casa venceu a equipe do Vitória, né? Por 2-0, né? Mas eu acredito que aí o Botafogo deve fazer a lição de casa e vencer esse jogo, tá? Eu vou de coluna 1 aí no jogo 5, tá? Botafogo, pessoal. Jogo 6, Atlético Mineiro e São Paulo, né? O Atlético Mineiro que estreou perdendo pro Grêmio, né? E o São Paulo que estreou em casa empatando com a equipe do Sport, né? Mas eu acredito que aqui vai dar coluna 1, pessoal. Eu acredito na vitória do Atlético. O Atlético jogando em casa vai querer se reabilitar aí. Tem um bom time, muito bem treinado pelo Cuca, né? Perdeu muitas chances de gol lá em Porto Alegre, né? Poderia ter sido outro resultado lá se o Atlético tivesse aproveitado as oportunidades de gol, né? Mas então por isso eu vou de coluna 1 aí, vou no Atlético Mineiro, pessoal. Jogo 6, coluna 1, tá? Jogo 7, Fluminense e Bragantino, né? O Fluminense, pessoal, que coisa incrível, né? Demitiu o Mano Menezes na primeira rodada, perdeu para o Fortaleza por 2-0. Coisas do futebol brasileiro, né? Primeira rodada o técnico já é demitido, né? Mano Menezes foi demitido, né? O Fluminense perdeu para o Fortaleza. Então, mas aqui eu acredito na vitória do Fluminense. Acho que domingo que vem o Fluminense já vai estar com um treinador novo, né? E a equipe do Bragantino esse ano vai lutar muito contra o rebaixamento, né? Porque não vai ser fácil para o Bragantino esse ano, não. E acredito na vitória do Fluminense aí. Vou de coluna 1 aí no jogo 7, tá?
Jogo 8, pessoal. Premier League, Manchester United e Manchester City. Esse jogo aqui eu vou usar o meu segundo duplo aqui, tá? Eu vou de coluna do meio aqui, ó. E vou no City, pessoal, coluna 2 aqui, tá? Apesar do City não viver um bom momento, né? Na Premier League lá, mas eu acredito aí que tem um time mais qualificado, né? E o jogo 9, Campeonato Brasileiro novamente, né? Sport e Palmeiras, né? O Sport conseguiu um bom empate jogando fora de casa contra o São Paulo, né? O Palmeiras empatou em casa com o Botafogo, né? Como já falei antes, né? O Botafogo jogou melhor, tudo, né? E o Botafogo e o Sport retornando à Série A, né, pessoal? Depois de 3 ou 4 anos, parece, né? Retornou à Série A. Jogo complicadíssimo, né? Esse aqui eu vou de coluna do meio. E o jogo 10, né, pessoal? Inter e Cruzeiro, né? Eu assisti o jogo do Inter contra o Flamengo. O Inter fez um belo jogo, né? E o Cruzeiro também venceu a equipe do Mirassol. Mas o Inter jogando no Beira-Rio, eu acredito numa vitória do Inter aqui, tá, pessoal? O Inter tem mais time, tá mais preparado, né? O Cruzeiro ainda tá iniciando aí uma preparação aí. E o Internacional já é uma equipe mais pronta, né? Por isso que eu vou de coluna 1 aí no jogo 10, tá? O jogo 11 nós temos Vitória e Flamengo, né? O Flamengo, pessoal, ele é favorito, não adianta, né? Aqui eu vou seco no Flamengo. O Vitória perdeu o Campeonato Baiano jogando mal, né? Vem jogando mal, perdeu para o Juventude na estreia. Então eu acredito que mesmo jogando em casa, o Vitória não vai suportar aí um jogo contra o Flamengo, vai perder. E o jogo 12, temos Mirassol e Fortaleza, né, cara? Esse é outro jogo para mim perigoso, porque embora o Fortaleza tenha mais time, o jogo é lá em Mirassol, Fortaleza envolvido na Libertadores aí, não sei se o Fortaleza vem com a equipe completa. Esse foi de mais um empate, pessoal. Jogo 12 aí, coluna do meio, tá? E o jogo 13, Santos e Bahia, né? O Santos que perdeu de virada para a equipe do Vasco, né? Mas eu acredito que o Santos jogando dentro da Vila, pessoal, o Santos vai se recuperar. Eu vou dar um crédito pro Santos aqui, vou de coluna 1 aí no jogo 13, tá? E chegamos ao jogo 14, né? Jogo 14, Roma e Juventus, campeonato italiano. Esse jogo aqui eu vou usar o meu terceiro duplo aqui, né? Vou de Roma, coluna 1, e vou de coluna do meio também, pessoal. De empate aqui também, ó. É isso aí, meus amigos. Esses foram os palpites da Paloteca 1177, próximo final de semana. Desejo sorte a todos, um abraço sul-mato-grossense a todos e até o próximo vídeo. Sejam felizes, saúde e paz para todo mundo, tá?